dobraduras, né, vamos colocar assim, dobrar o ar, dobrar a água, e o quanto as pessoas estão, assim, talvez um pouco mimizentas demais. Eu não sei, mas é minha opinião. Bora pro vídeo. É isso aí, galera, voltamos com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de Avatar, a Lenda de Aang, né? Mais uma série adaptada aí na Netflix, né? A gente teve o Yu Yu Hakusho, teve o One Piece e agora a gente tem aí Avatar. E assim, eu vou ser bem sincero, é, eu vi vários problemas em relação aos efeitos especiais, da mesma forma que a gente tem o Yu Yu Hakusho, mas na minha visão, a série me comprou. Ela meio que entregou algo é, funcional. Por mais que pareça um pouco corrido, né? Que a gente tem poucos episódios aí, praticamente o primeiro e acho que o segundo arco, quase todo ali de Avatar, na verdade a introdução ao segundo arco. A gente tem o primeiro arco todo em poucos episódios. E aí que entra esse ponto. A gente tem uma questão de querer ser rápido. E algumas pessoas querem que aquilo seja totalmente fiel aos animes, aos quadrinhos, aos desenhos. E na maioria das vezes a gente não vai conseguir trazer a mesma questão de um desenho, alguma coisa. Eu vi também que muitas pessoas brigaram pela questão do Sokka não ser aquele machista que ele é nos desenhos, né? Mas foi uma estratégia que eles usaram para não ter um possível cancelamento da série, mas acabou saindo pela culatra porque eles tentaram cancelar do mesmo jeito. E aí é onde que vem essa nossa cultura do cancelamento, dos mimizinhos, e acaba fazendo com que as pessoas fiquem um pouco receosas de, às vezes, dar a sua opinião, às vezes, fazer uma adaptação e ela não ir bem, ou ter uma crítica muito grande em cima. Mas assim, eu confesso pra você, eu gostei do que eu vi. Não é totalmente fiel, né? É uma coisa que a gente não vai ter a fidelidade. Eu vi até alguns pontos, algumas pessoas questionando o fato do Aang amadurecer muito rápido. Só que assim, querendo ou não, a gente tem um Aang diferente da animação. Que o Aang, na animação, ele tá ali. Primeiro ele queria fugir do seu papel de Avatar. E aí, depois ele queria, para se tornar o Avatar, aproveitar as brincadeiras que ele não pôde aproveitar na sua infância, né? Por ele ser o Avatar. Então, assim, a série, ela traz esse aspecto do Aang, mas ela não traz aquele Aang brincalhão que quer fazer tudo na maior brincadeira. Então, eu acho que isso incomodou algumas pessoas. Só que eu considero sempre o seguinte, por mais que seja uma adaptação, ela é uma mídia diferente. Então, ela tem que ter algo diferente. De um ponto que, para quem não assistiu a animação, consiga pegar e consiga gostar da série. E eu acho que esse é o ponto. A gente não precisa ser totalmente fiel ao que é nos quadrinhos, ao que é nas animações, ao que é no anime, no mangá. A gente precisa, pelo menos, trazer elementos que agrade ali os fãs, como referências e tudo mais, mas a gente precisa trazer um contexto novo para quem não conhece o outro mundo. Né? Então a gente tem que entender e interpretar dessa forma, que nem sempre as coisas vão ser ali igual e pronto, tudo bem. A gente tem que entender que está tudo bem não ser totalmente igual. Mas eu vejo que muita gente não gosta muito desses aspectos. Eu confesso, algumas coisas me incomodaram, alguns efeitos especiais eu achei meio fraco, mais ou menos igual o Yu Yu Hakusho, mas no plot assim, da história eu gostei, a forma com que eles evoluem. Confesso que eu também fiquei incomodado do Sokka não ser um machista, mas aí também vocês não devem interpretar mal. Porque no fato do Sokka ser machista no desenho, na animação, ele acaba evoluindo como pessoa e se tornando uma pessoa que entende ali o quanto ele era machista. E na série a gente não vai ter isso, né? Então, apesar que em alguns momentos ali a gente vê algumas atitudes, mas na animação era muito mais escrachado. Ele falava, pô, você é mulher, você não sabe lutar. E aí ele ia lá e tomava uma surra
filhas lá, né, da ilha da Avatar, eu esqueci o nome da Avatar, mas era da Avatar da Terra. Então, assim, a gente tem esse elemento de trazer coisas novas e fazer com que as coisas se tornem, ali, de certo modo, legal, divertido. Eu gostei bastante da forma com que eles adaptaram. Eu queria que os efeitos especiais fossem um pouquinho melhor, mas é aquele negócio. Eu acho que passa batido igual o Yu Yu Hakusho, né? Vamos colocar assim. Não chega ali com o nível do One Piece, que eu achei que ficou sensacional, mas ele acaba sendo uma boa adaptação, ao meu ponto de vista, né? A questão do amadurecimento do Aang, eu acho que se faz necessário, porque a série ela traz esse peso, né? Essa responsabilidade, e aí acaba fazendo, sim, eu preciso crescer, eu não posso ser uma pessoa que fique dependendo de outras, porque eu sou a pessoa que todo mundo depende. E aí ele acaba vendo ali que esse pensamento não traz resultado para ele. Ele vê que ele precisa dos amigos dele. E aí eu penso, você quer um amadurecimento melhor do que achar uma coisa e de repente você perceber que você estava totalmente enganado e que você precisa dos outros para chegar em um resultado. Então, assim, basicamente, eu gostei da animação. Eu espero que, se tiver uma segunda temporada, devido à crítica maçante, eu não sei se a gente vai ter uma segunda temporada, mas eu espero que, se tiver uma segunda temporada, ela continue ali abordando da mesma forma, trazendo elementos que fazem a gente lembrar do desenho, mas ao mesmo tempo nos deixa ali, pô, é algo novo, é algo que não, tipo, não tem nada a ver ao mesmo tempo. Fica meio estranho falar que não tem nada a ver, mas, tipo assim, no sentido de que são dois ambientes diferentes, multiversos, podemos colocar assim, onde a gente tem o desenho e onde a gente tem a série. E o filme a gente nem vai colocar nesse ponto, não. Porque, assim, comparado ao filme, a série é 100 vezes melhor. Porque o filme, ele corre muito mais e, tipo assim, algumas coisas ficam completamente sem conexão nenhuma. Apesar que em alguns episódios da série eu também senti essa questão de faltar alguma coisa. Mas, assim, nada que me faça falar, pô, pior adaptação do mundo. Não, não foi uma das piores adaptações do mundo, mas também não foi uma das melhores adaptações do mundo. Pelo menos essa é a minha opinião. E aí, o que você achou? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se ainda não garantiu as camisetas do canal, link na descrição.